Direto da redação. E ontem foi empossado no Supremo Tribunal Federal o novo presidente, que agora é o ministro Edson Fachin. Ele assumiu ontem o novo presidente do STF e ele assume o cargo reforçando um compromisso com a Constituição. O que isso simboliza, essa posse do Edson Fachin? Primeiro, ele assume fazendo um discurso enaltecendo o Alexandre de Moraes, a coragem do ministro Alexandre de Moraes, defendendo a Suprema Corte, criticando tentativas de intervenção estrangeiras em decisões da Suprema Corte, numa crítica indireta à postura do governo dos Estados Unidos recentemente. Então ele entra fortalecendo o Supremo Tribunal Federal, fortalecendo a figura do Alexandre de Moraes, que foi o relator, é o relator do processo que está julgando todos os envolvidos na tentativa de golpe no Brasil. Então vamos prestar atenção aqui no que diz, no que fala o Edson Fachin, porque ele está mostrando ali como vai ser o seu comando à frente da Suprema Corte e do Conselho Nacional de Justiça, que o presidente do Supremo Tribunal Federal é também o presidente do Conselho Nacional de Justiça, nos próximos 2 anos. Vamos conferir na reportagem de Daniela Longuinho. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal tomou posse nesta segunda-feira como presidente da Corte e também no comando do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Alexandre de Moraes foi empossado no cargo de vice-presidente. Fachin sucede o ministro Luiz Roberto Barroso, que completou o mandato de 2 anos à frente da Corte. A eleição de Fachin para o cargo ocorreu no mês passado e foi feita de maneira simbólica. De acordo com o regimento interno, o tribunal deve ser comandado pelo ministro mais antigo, que ainda não presidiu a Corte. Na abertura da sessão solene, Barroso destacou as habilidades do novo chefe do Judiciário e os atuais desafios do país. Fachin assume a presidência do Supremo num mundo dividido que precisa muito da sua integridade, da sua capacidade intelectual e das suas virtudes pessoais. De modo que é uma bênção para o país, nesse momento, poder ter uma pessoa como Vossa Excelência conduzindo o Supremo, com o encargo de manter as luzes acesas nesses tempos em que de vez em quando aparece escuridão. Na sequência, em nome do tribunal, a ministra Carmen Lúcia também fez uma análise da atual conjuntura nacional e lembrou os recentes ataques antidemocráticos contra os poderes da República. Os juízes desta casa têm ciência das específicas tribulações de nosso tempo, que impõem ininterrupta vigilância dos valores e princípios da democracia, tão duramente conquistada no Brasil e recentemente novamente agredida, desconsiderada, ultrajada por antidemocratas, em vilipêndio antipatriótico e abusivo contra o Estado de Direito vigente. A ditadura é o pecado mortal da política. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ressaltou os grandes temas relatados por Fachin nos últimos 10 anos como ministro do Supremo. O ministro Edson Fachin foi exímio defensor da liberdade religiosa, dos interesses elementares dos povos indígenas, sobretudo os mais isolados e de recente contato. Bateu-se aberta e constantemente pela igualdade étnico-racial. Defendeu ser imprescritível o crime de injúria racial. Em outra ocasião, sem contemporizar com discursos melífluos, afirmou, sem refugos retóricos, há racismo no Brasil. Também discursou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, que elogiou a experiência de Fachin como advogado combativo. Antes de chegar a esta casa, o ministro Edson Fachin trilhou décadas na advocacia. E essa experiência nunca ficou para trás. Ela se reflete no seu modo de escutar, de interpretar e de julgar. A toga que hoje carrega vem com a memória viva da rua, da sala de aula e da advocacia combativa. A advocacia brasileira se orgulha de ver um dos seus
à frente do Supremo Tribunal Federal. O novo presidente do STF, ministro Edson Fachin, afirmou em seu discurso que assume não um poder, mas um dever, o de respeitar a Constituição. Fachin fez ainda elogios a Barroso, segundo ele, um dos juristas mais talentosos de sua geração, e ao vice-presidente eleito, Alexandre de Moraes. Em suas palavras, um juiz feito fortaleza que merece solidariedade. Além disso, Fachin destacou a importância do respeito às leis e às instituições. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes. O tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. Hoje é o dia de reafirmar compromissos. É mandatório respeitar as leis e as instituições. Contudo, é verdade que as pessoas precisam querer e ter razões para confiar no sistema de justiça. E concluiu esse trecho reforçando o compromisso com a Constituição Federal. É tempo de realimentar os elementos fundantes da estrutura do Estado brasileiro e, com isso, reforçar os princípios que informam a democracia na República. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política. Natural de Rondinha, no interior do Rio Grande do Sul, Luiz Edson Fachin graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1980. É mestre e doutor pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado no Canadá. Foi procurador do Estado do Paraná e também foi professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. A nomeação para o STF ocorreu em 2015 por indicação da então presidente Dilma Rousseff. Acompanharam a cerimônia de posse o presidente Lula, os presidentes do Senado Davi Alcolumbre e da Câmara Hugo Mota, além de ex-ministros do STF e outras autoridades dos três poderes. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.